Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, vamos falar de polêmica, porque nesse sábado, 9 de março, a indústria cinematográfica acabou sendo realmente bombardeada com uma seríssima acusação feito pelo roteirista de Luca, Stephen Henderson, de que o roteiro de Os Rejeitados, filme do Alexander Payne, é na verdade uma cópia de um roteiro que ele havia escrito em 2013 chamado Frisco. Nas últimas horas, eu até deixei de lado a produção do meu vídeo de curtas, que eu pretendo publicar aqui no canal, quem sabe com uma discussão ao vivo de curtas e documentários posteriormente, mas eu deixei de lado isso só para ler o roteiro de Frisco, para ler o documento de 33 páginas assinado pelo Stephen Henderson, que ele mostra e quer comprovar que Os Rejeitados é um plágio do seu projeto de 2013. Eu vou apresentar toda a situação. Vou tentar dar um caráter introdutório para isso, para que você possa procurar, se quiser ler o roteiro de Frisco, leia o roteiro de Frisco, leia a matéria da Variety também, que é assinada pela Tatiana Siegel. Bom, o que aconteceu? E vamos para uma cronologia dos eventos. Em 2013, e eu estou aqui com ele, o roteiro que eu li ontem, o Simon Stephenson, ele escreveu o roteiro de Frisco. Frisco é uma história que leva em conta todo um teor de aproximação de um jovem com uma família negligente com uma outra pessoa, com um médico. Isso gira muito em torno de uma doença e o roteiro explora isso mais ou menos naquela questão de pessoas e de situações que você não vê uma amizade que acabam gerando uma amizade por conta de uma aproximação. Esse roteiro que está na tela de Frisco apareceu na chamada Blacklist de 2013. A Blacklist é um compilado de roteiros de produções que acabam recebendo uma atenção, mas só que não conseguem também financiamento para a produção. Nesse caso aqui, um ponto que eu acho importante mencionar. O Simon Stephenson, em 2013, deu esse roteiro para o Alexander Payne, e o Alexander Payne, diretor de Os Rejeitados, leu o roteiro em 2013. Posteriormente, em 2019, o Alexander Payne pediu novamente o roteiro de Frisco e acabou deixando de lado, não quis se comprometer com a produção. Esses dois fatores são muito importantes. Sim, o Alexander Payne leu o roteiro de Frisco, sim, o Alexander Payne cogitou produzir esse roteiro em 2019. Depois, o Alexander Payne faria o seu filme, Os Rejeitados, e aqui está o roteiro que é assinado pelo David Hemmingson. O Stephen Henderson, o roteirista de Frisco, acusa o Payne e o Hemmingson de plagiar o seu trabalho. E a acusação de plágio é uma acusação muito séria. Em um determinado momento, ele fala que parece que a equipe de Os Rejeitados abriu um editor de texto, copiou o roteiro de Frisco e começou a trabalhar o que seria o roteiro dos Rejeitados a partir do roteiro de Frisco. Então essa é uma acusação muito séria. Entrando no que diz respeito à situação, tá? O roteiro dos Rejeitados tem diálogos muito melhores, o roteiro de Os Rejeitados tem situações completamente diferentes do roteiro de Frisco, mas tem pontos de semelhança. E se você for pegar para ler essa matéria da Variety, você vai descobrir que o sindicato ele foi acionado em janeiro pelo Simon Stephenson e o sindicato ele não aceitou uma mediação. Por que o sindicato não aceita a mediação? Primeiro, eu acredito que é porque é um roteiro que ele não estava nas diretrizes do WGA, ele era o chamado Spec Op, e também eu acredito que em alguma análise prévia o próprio sindicato não viu um argumento forte o suficiente para abrir uma investigação. Então essa matéria da Variety, o timing dessa matéria não é à toa, tá? Um dia antes do Oscar para gerar relevância e para gerar discussão do tipo, se Os Rejeitados acabar conquistando o Oscar de roteiro original, tem um grande problema porque tem um roteirista que quer créditos e não tem. E além disso, ele diz que o seu trabalho foi plagiado. Essa é uma acusação seríssima, pessoal. E deixa eu baixar aqui esse documento de 33 páginas que está na Variety, nessa matéria, então, é um documento que ele faz toda uma introdução dos projetos de Frisco e Os Rejeitados. Ele diz aqui que ele consegue provar a situação idêntica quanto à personalidade de personagens, a situação,
as cenas que são desenvolvidas de maneira muito parecida para falar que são cópias. E ele acaba elencando que o roteiro de Frisco ele acaba sendo adaptado para os Rejeitados de modo que até mesmo os personagens principais, né, do protagonista, do Paul e do Willis, são completamente idênticas. São questões bem importantes também. Ele diz que ele tem um outro documento que ele vai lançar posteriormente, que aí ele vai fazer uma análise de linha por linha de diálogos que são copiados também. Então isso chama atenção. E se você pegar apenas esse documento e pegar semelhanças entre personagens, olha, realmente você pensa assim, opa, tem alguma coisa aqui. Só que eu posso falar para vocês que essa imagem aqui ela foi muito compartilhada por conta da estrutura. E eu vou falar daqui a pouco sobre a questão do Alexander Payne, mas não julgue um plágio só por conta dessa imagem aqui. Eu posso falar, eu li o roteiro de Frisco, eu li o roteiro dos Rejeitados, são roteiros completamente diferentes que, sim, têm situações semelhantes. E por isso, a melhor solução, na minha opinião, é que o sindicato sim faça uma mediação e sim coloque uma discussão do Simon com a equipe de Os Rejeitados, especialmente com Alexander Payne, porque o que me parece, né, muito grave nisso tudo é que ele diz que o Alexander Payne demonstrou interesse em fazer o seu filme, né, demonstrou interesse em Frisco. Então pode parecer assim que o Alexander Payne pegou a ideia e depois, né, ele simplesmente fez o seu próprio filme para não dar créditos. E ele nem assina o roteiro também. Né, o roteiro de Os Rejeitados não tem o crédito para Alexander Payne. Então ele faz aqui uma transposição do que acontece em Os Rejeitados do que aconteceria em Frisco. Repito, pessoal, sim, existem situações semelhantes. Plágio, 90% de plágio, isso eu posso falar para vocês, definitivamente não ocorre. A questão-chave é a seguinte: parece que o autor de Frisco ele quer trazer também uma ideia de que um filme de uma amizade estranha, de uma pessoa, né, que acaba também sendo esquecida, é algo que ele criou. Quando definitivamente isso não acontece, e aí eu iria para a base, eu acho mais importante de Os Rejeitados, que é Merluz, que é um filme francês de 1935, que fala justamente sobre o professor que precisa lidar com essas crianças que estão na escola ali, esquecidas na escola, e toda a personalidade do professor lembra muito o que nós vimos em Os Rejeitados na situação do Paul Giamatti. Então, não foi, né, Frisco que criou esse tipo de ideia. Eu entendo sim que existem algumas aproximações que são bem relevantes e que no mínimo precisariam de uma mediação do sindicato. O melhor caminho aqui é mediação do sindicato, sem sombra de dúvidas. Agora, que a história é um plágio completo, de que reescreveram passagens de Frisco em Os Rejeitados, numa dinâmica diferente, olha, isso realmente eu não consigo ver pelo roteiro. Essa versão que eu li de Frisco, que está disponível, é de 2013. O Alexander Payne pediu de novo Frisco em 2019. Essa versão aqui é que está disponível na internet, que apareceu na Blacklist de 2013. De verdade, a menos que muita coisa tenha mudado em Frisco, eu não consigo ver o sindicato, quem sabe, abrindo uma mediação. E é isso que o Simon Stephenson quer, né? O Simon Stephenson quer que o sindicato abra essa mediação, especialmente porque agora, com a matéria da Variety, muitos acabaram pegando só o documento de 33 páginas e vendo situações semelhantes e falando assim, opa, peraí, então é um plágio mesmo. Quando a melhor análise que você pode fazer é da comparação de estruturas. E o que eu acho que talvez o Simon Stephenson ele consiga pelo menos gerar uma maior atenção. Que assim, pessoal, o Alexander Payne ele leu esse roteiro. E sim, algumas situações que estão em Os Rejeitados, elas são situações que aconteceram no roteiro de Frisco, só que são trabalhadas de uma maneira bem diferente. Então, querer dizer que uma cena com um livro, querer dizer que uma cena dentro da escola, que aí seria adaptada, eu acho muito fraco. Quando a estrutura de diálogos é diferente, e aí eu nem vou entrar na questão do final da história, porque o final da história de Frisco envolve doença e é totalmente diferente de Os Rejeitados, mas assim,
É algo bem alarmante, inclusive. Aí eu deixaria a menção de Merluz. Eu penso que Merluz dá muito mais base para os rejeitados do que de Frisco, mas eu também entendo, talvez pelo fato do Alexander Payne, talvez pelo fato também, deixa eu botar aqui nos créditos, do David Hemmingson, eu entendo que talvez eles tenham sido inspirados sim em coisas que o Simon Stephenson acabou colocando em Frisco. A melhor situação possível nesse caso é de que o sindicato reveja sua posição, o sindicato não quis abrir uma mediação e que o sindicato sim faça uma mediação. Apesar de entender que a questão de 90% de cópia, ela, na minha opinião, ela não bate, de que eu não vejo, por exemplo, esses 90% de cópia que o roteirista diz, eu entendo que é um argumento de desespero para gerar visibilidade, porque ele tentou no sindicato, não conseguiu, ele tentou de novo no sindicato, não conseguiu, e agora meio que ele jogou tudo no ventilador para a Variety, que tem uma visibilidade incrível, para gerar atenção e gerar repercussão do público, do tipo, olha, estou aqui, quero o crédito também em Os Rejeitados. Ele tomou uma opção que é uma opção já de embate direto com acusações seríssimas. Aí sim, só por isso que foi publicado, eu penso que o sindicato deveria levar em conta o que o autor diz e conversar com a equipe de Os Rejeitados, porque, repito, pessoal, o Payne leu esse roteiro por 2 vezes. Plágio completo? Não é. Não é. É só você pegar o roteiro de Os Rejeitados e o roteiro de Frisco. Algumas situações são semelhantes, voltadas para cenários completamente diferentes, para personagens completamente diferentes. Tem personagens em Os Rejeitados que aí o autor de Frisco diz que são composições de outros personagens secundários da sua base de roteiro. Difícil mencionar isso, e eu tava fazendo essa leitura dos personagens, é um tanto quanto complicada. O principal aqui é que o cinema já mostrou várias e várias histórias semelhantes à de Os Rejeitados, né, de uma amizade improvável ou de uma pessoa que acaba criando um laço de carinho e também de atenção a alguém diferente, especialmente quando você tem uma troca na faixa etária, né? De novo, recomendaria Merluz, de 1935, da França, que é uma das fontes de inspiração de Os Rejeitados. Então é um tema sensível, é um tema que me chamou a atenção, porque a acusação de plágio ela deve ser levada muito a sério, que lendo os 2 roteiros, lendo o documento de 33 páginas publicado na Variety, existe uma acusação que é uma acusação que precisa ser debatida. Eu gostaria muito de ler o documento de mais de 50 páginas que ele diz ter aqui, com uma análise de diálogos, inclusive, porque pelo que é apresentado aqui, não se deixe enganar só pelas cenas, tem coisas aqui que são semelhantes por um livro, por exemplo, por um telefonema, por exemplo, como se fosse exclusividade de Frisco pura e simplesmente. Não é, né? Não é. Por outro lado, pelo acesso do Payne ao roteiro, dá para levar em conta que provavelmente ele tinha essas situações de Frisco e acabou usando situações de Frisco. Eu vejo em pelo menos 3 cenas, sim, uma fonte de inspiração ou cópia, depende da leitura que você vai fazer desse caso, para o roteiro de Os Rejeitados. Isso não vai acabar agora no dia do Oscar, isso vai render muita discussão posterior na indústria cinematográfica. O ideal seria uma revisão do sindicato da sua posição, o que pode não acontecer, porque esse não é um roteiro que está protegido, o de Frisco, né, não está protegido pelas regras do WGA. Estou bem curioso para ver a repercussão do Hemmingson, roteirista de Os Rejeitados, e também do Alexander Payne, porque quando você tem essa notícia que é compartilhada de que Os Rejeitados seriam um plágio e vê o documento, você fica assim, poxa, então ele tem razão e ele não colocaria sua reputação em jogo falando isso. Eu acho ele faz isso também para mostrar para a indústria que ele quer ajuda, que ele quer expor o seu caso e que ele não está conseguindo, porque quem deveria fazer mediação simplesmente não fez. Continua a cobertura desse caso com mais informações, especialmente nas lives de sábado.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!